Eu já vou começar te perguntando, Adna, o que são os suplementos do Terra, né? Como eles agem e por que é de interesse para todo mundo? Ok, Luiz. Antes de falar da suplementação do Terra especificamente, vou falar um pouquinho do porquê suplementar, né? Hoje em dia, nós temos uma vida um pouco corrida. E o que acontece? Para nós termos uma vida saudável, um corpo saudável, um desenvolvimento saudável, né? Porque existe o avanço da idade com o passar do nosso tempo, infelizmente. O que nós precisamos? Nós extraímos nutrientes necessários dos alimentos. O que acontece com a nossa alimentação? Normalmente, as pessoas, de uma forma geral, elas se preocupam em alimentar pensando em abastecer o estômago, né? Então, a pessoa com barriga vazia sente fome e se ela está alimentada, já está ok. Mas o processo da alimentação vai além disso. O processo da alimentação significa suprir o nosso organismo com micro e macronutrientes vitais para a manutenção do nosso corpo. Nossa. Então, não é só você comer para encher a barriga, é a qualidade da comida, né? E eu cito muito que a gente está vivendo um século de muita correria. E, infelizmente, nessa correria, a gente não come o suficientemente adequada, alimentação adequada para suprir com todos os nutrientes. Então, daí a necessidade de suplementação. E a suplementação, gente, é necessária para que você tenha o equilíbrio no seu corpo. E você é uma coisa também que muitas vezes é relegada ao segundo plano, porque normalmente você não sente o resultado na hora. Quando você percebe, é porque você está com osteoporose, por exemplo, é porque a sua vitamina C está baixa, então você pega mais gripe, mais resfriado, né? E as pessoas não se atentam que isso é resultado de uma má alimentação. E só percebe, só se dá conta quando vai fazer um exame depois de 1, 2, 3 anos. E que já aparece e já aparece, né? Nossa, alimentação. Exatamente. E as pessoas, às vezes, não se atentam nessa adequação, né? Então, agora voltando à sua pergunta do porquê suplementação do Terra, é exatamente para que você, no teu organismo, você possa suprir com micro e macronutrientes necessários para a sobrevivência vital das células, né? Micronutrientes são as vitaminas e minerais, macronutrientes são as proteínas, carboidratos, né? E normalmente a gente foca muito na proteína e carboidrato porque são eles que mantêm a gente em pé, né? Eles que dão energia, né? Mas os micro e macronutrientes, os micronutrientes são muito, muito necessários para o organismo. São eles que dão a sustentação da vida longa, mais saudável, manutenção de todo o organismo mais saudável. E a gente tem na doTERRA o famoso programa de nutrição diária, né? Que eu acredito que seja de suplementos, como suplementar, né? Poderia comentar um pouco mais de como funciona esse programa e quais são os astros deles, que a gente está aqui na mesa até com os dois queridinhos que são o XC Omega e o VM Complex. Por favor, Adna, dá essa aula pra gente, como a gente faz para suplementar e para estar em dia com o funcionamento por dentro, né? Que por fora a gente cuida, mas por dentro a gente não consegue enxergar e também não tem algum status para saber. Então a gente tem que comer bem, que você já ensinou, se alimentar bem, né? E suplementos de qualidade, que é o que a gente está aqui na mesa. Olha, para mim é uma oportunidade muito rica essa de poder falar para um público maior sobre esse produto, porque muita gente não conhece e acaba achando que ele é mais um suplemento disponível no mercado, né? E para mim ele faz toda a diferença. E por que a gente, como tudo que a doTERRA faz, a gente fala em pureza e a gente fala em potência dos óleos essenciais. E quando a gente fala também em suplementação, essa própria filosofia a gente transporta para o DNP, que é essa manutenção diária da sua saúde, do seu bem-estar. E como é que a gente pode proporcionar isso através desses dois potes? Em primeiro lugar, a grande diferença é que nessa composição, uma complementa a outra. Né? Então, a gente desenhou de tal forma que, por exemplo, o ômega, eu vou falar um pouquinho sobre ele primeiro. O ômega é um produto muito, muito importante para nós na suplementação, porque do ômega
todo mundo já conhece, a grande maioria, é um dos produtos mais consumidos no mercado brasileiro, né? Muita recomendação, então ele já é um produto conhecido. O que faz o ômega? Ele suplementa com EPA e DHA, são os 2 itens principais. São 2 ácidos graxos importantes para a manutenção da nossa saúde. E qual a diferença do nosso DHA, então? Em primeiro lugar, o nosso ômega, ele é uma composição do ômega que vem do peixe, então ele é marinho, né? Além do marinho, a gente usa algumas algas, além dos peixes, a gente usa algumas algas e alguns vegetais. Então, nós temos 2 procedências muito fortes e a qualidade também, né? A qualidade do DHA extraído de um peixe da água fria, ou seja, do Pacífico, é muito mais forte. Então, na nossa composição, normalmente é sugerida de 1000 mg de ômega 3, no nosso tem 300 de EPA, normalmente no mercado é 340, e no mercado também o normal, mais ou menos, é um DH de 180 mg. O nosso tem 300. Nossa. Então, a gente tem 300 de DHA e 300 de EPA. O DHA é fundamental, o EPA é mais comum, mas o DHA é muito caro, mais escasso, e no mercado normalmente o percentual dele é menor. E a gente coloca quase o dobro para começar. Isso é uma grande diferença, tá? A outra coisa que é muito importante no nosso ômega é que normalmente no mercado, quando eles querem mascarar o sabor do peixe, a Anvisa permite 2% de óleo essencial para mascarar o sabor do peixe, que é desagradável. Então, o nosso sabor do peixe já é menor porque a gente já faz essa composição. Porém, nós utilizamos esses 2% dos óleos essenciais, mas a gente usou não cítricos normais, né? Apenas para mascarar. No nosso, nós temos uma composição de 9 óleos essenciais. 9 óleos essenciais, desde tipo tomilho, né? Tipo produtos que a gente usa no nosso dia a dia, óleos essenciais que nós consumimos no nosso dia a dia, mas exatamente para essa composição mais rica. Então, ela proporciona para você benefícios muito superiores. Então, isso é muito importante. A gente coloca também aqui algumas vitaminas já aqui no nosso ômega. Por exemplo, ela tem a astaxantina, ela tem beta-caroteno. Então, a gente traz aqui dentro uma composição muito rica já. Então, olha a cor, por exemplo, né? Nosso ômega tem, além de ter essa cápsula gel numa cor diferenciada, para não ter ação direta da luz, né? Porque a gente está tratando de óleos aqui, também porque a cor dela é uma cor muito mais escura, e essa cor não é proposital, é porque ela é muito mais rica nessa oriundo do Pacífico, oriundo dos vegetais, e também porque tem essa astaxantina, que é um excelente antioxidante nessa composição junto com a vitamina E e o beta-caroteno, né? Nossa, então, super completo, então. Super completo. Além do ômega 3, tem os nossos próprios óleos essenciais que são maiores de qualidade no mundo, Isso, exatamente. Incrível. Então, é por isso que eu falo para você que é importante que as pessoas saibam dessa diferenciação, né? O que é um produto, qual é a nossa filosofia de ter essa pureza, de ter essa potência. Ela faz parte da nossa filosofia. É o que a doTERRA sempre fala, né? Os nossos produtos devem ser puros, devem ser potentes para que tenha a diferença na manutenção do seu bem-estar. É isso que a gente fala o tempo todo. E para complementar isso, Luiz, eu trago aqui o nosso VM Complex. O que é o VM Complex? Ele é rico em micronutrientes, minerais e vitaminas, que completam, então, toda a necessidade do teu organismo. E qual é a diferença? A diferença é que o nosso VM, eu posso assegurar uma coisa: durante o desenvolvimento, nós, obviamente, para não trazer tudo importado, até porque é muito pesado,
né? Então, o que a gente fez? Vamos fazer o preenchimento aqui da cápsula. Então, essa cápsula a gente adquire no mercado brasileiro e o que vem dentro dessa cápsula vem tudo importado. Então, a gente importa já em bombona e a gente coloca num frasco suprido aqui no Brasil, etiqueta suprido aqui no Brasil, e essa cápsula é suprida. A cápsula nacional, vazia, né? É nacional. A O que está dentro, que é o mais importante, é tudo importado, como no ômega. Tá? E esse é um processo muito importante ser entendido. Não é qualquer vitamina A. Não é qualquer vitamina C, não é qualquer cálcio, né? Porque a impressão, quando a gente pensa leigamente, é que vitamina A é vitamina A. Inclusive a gente vai em farmácias aí vê um monte de opções de multivitamínicos e de diferentes valores, né? E a gente fala, com certeza esse mais barato deve ter uma qualidade bem menor, né? Nossa, é incrível saber que com os suplementos a gente consegue dar essa manutenção, né? Você comentou das células. Como que a gente faz, então, para fazer com que elas funcionem bem, né? Estejam em funcionamento pleno e para proteger elas, né? Porque as células, elas envelhecem junto com a gente é formado de células, né? Sim. E eu costumo falar que às vezes a vida é injusta, né? Porque o próprio ar que a gente precisa, né, para sobreviver, o oxigênio, é o oxigênio também que leva um dos grandes efeitos dos radicais livres. E o que é esse radical livre que todo mundo fala tanto? Fala, né? Eu vou dar um exemplo muito, muito fácil. Sabe a adutora de água? O cano que vai dentro da tua casa? Sim. Com o tempo ela não envelhece e ela não corrói, principalmente se for aquele de ferro antigo, ele fica todo corroído. Isso é radical livre. Os radicais livres, eles corroem as células. Então, qual é o resultado? Por que acontece isso? Primeiro, porque o próprio oxigênio acontece de levar essa oxidação das células. Por exemplo, o estresse. A gente não tem ideia, né? A gente fica estressado e não tem ideia do que está acontecendo com esse estresse dentro do nosso organismo. Né? E o estresse é um outro fator oxidativo muito, muito forte. Né? E, por final, a alimentação. Né? Então, nós temos uma série de oxidantes na própria alimentação. Se você come cenoura, por exemplo, a tão famosa, por exemplo, tem beta-caroteno, tem vitamina E, que ajuda nesse processo de levar antioxidante para o nosso corpo. Ok, nós não comemos na quantidade suficiente, então é vital que você suplemente com um suplemento de muito boa qualidade, porque a qualidade, nesse caso, é tudo. Com certeza, e que nem você comentou, eu enxerguei agora esses radicais livres como agentes do tempo, né? E às vezes a gente está na correria do dia a dia também, e realmente acaba ingerindo qualquer coisa, pede ali, hoje em dia tá tudo fácil, né? Toda entrega. E esses radicais livres existem, né? Então, os suplementos, eles vêm para ajudar a combater toda a consequência de estresse e de má alimentação. Lógico que são coadjuvantes. São coadjuvantes, né? Não são os principais. Eles complementam a sua alimentação. Exato. Até porque as vitaminas e os minerais, Luiz, eles são mais abundantes nas frutas e nos vegetais. Então, é vital a gente se alimentar bem, com saladas, com frutas, coisas que a gente não faz numa quantidade suficiente. É muito difícil até o acesso no dia a dia, você parar e ter aquele prato de salada, né, antes ou depois do prato principal. Os italianos gostam de comer depois do prato principal. Né? Aqui a gente tem esse costume de comer antes do prato principal. Não importa o fator, a gente deveria se alimentar bastante. E crus, porque os alimentos crus, eles preservam muito mais as vitaminas e minerais. No processo de cocção, você perde muito. Né? E dependendo do processo de cocção, você perde muito mesmo. Se for a vapor, você preserva mais. Se você cozinhar, se você fritar, você perde muito. Né? Então, todo esse processo é muito importante. A gente não se atenta, mas é muito importante. Sim, imagino. E até quando você comentou que nesse processo de cozinhar, né, de preparar o alimento,
também suco, né? Tem gente que fala, eu já ouvi falar, nutricionistas, que se você faz um suco, por exemplo, de laranjas, você não toma na hora, guarda para depois, já perde a vitamina, pra você ver como é. A vitamina né? C, normalmente, ela vai embora em 30 segundos. Então, não adianta a gente tomar achando que tá ingerindo vitamina C depois de horas de ter feito ou de ter comprado em alguma venda. Então, os suplementos eles estão aí para suplementar, né? Eles garantem porque absorve na hora, né? Sim. Quando a gente faz sucos, existe um processo oxidativo dessas vitaminas e minerais. Uhum. Eles são muito sensíveis. Então, esse processo oxidativo que a gente fala do radical livre já acontece no próprio preparo. Né? Então, a gente vai perdendo no meio do caminho. Entendi. Aí, mesmo quando você toma, até a ingestão, até chegar, né, todo o processo digestivo, também há uma perda natural. E é por isso que essa suplementação acaba sendo muito, muito importante. Né? Eu vou dar um exemplo do quão importante o meu filhote, meu bebê, né? Quando ele quebrou a patinha, o veterinário disse: você tem que suplementar com cálcio para que a gente possa garantir a calcificação dele. Né? E eu disse: bom, eu já suplemento. Ele falou: é mesmo? Que ótimo, tal. Em uma semana já começou a aparecer toda a calcificação. E ele ficou realmente, ele falou: nossa, Foi rápido. O componente cálcio que você está suplementando é muito bom, porque o resultado apareceu já em uma semana pós a cirurgia. E essa é a grande diferença de você suplementar com produtos de qualidade. Né? E as nossas vitaminas e minerais, nós exigimos, o nosso corpo científico que desenvolve esses produtos na matriz, eles exigem de tal nível que quando a gente foi procurar aqui no mercado, no mercado de empresas que suprem como matéria-prima, não existia. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que comprar esse blend, originalmente dos Estados Unidos, da empresa que já faz para nós, na doTERRA Internacional, e eles fizeram essa composição com a exigência da doTERRA. São ingredientes que, infelizmente, não são comumente usados aqui pela sua alta qualidade, que significa alto custo, né? E, novamente, eu volto a dizer, vale a pena pela pureza e pela potência. Então, a doTERRA não abre mão disso. A gente teve que trazer esse bulk pronto, pela falta de disponibilidade aqui, inclusive. No mercado brasileiro. E para formular. E uma outra coisa que é super importante entender dessa diferença: todos os minerais que estão aqui dentro são quelatos. O que quer dizer? Eles são mais fácil de ingerir e mais fácil de ser absorvido pelo organismo. Entendendo que as vitaminas e minerais, eles são micronutrientes, mas eles podem ser mais difíceis de absorção. Então, dependendo da qualidade, você toma e a absorção é 30%, 40%, vamos dizer assim. Você perde muito por causa da origem. Quando você coloca um mineral quelato dentro, ele já tem fácil assimilação do teu organismo. Então, a gente assegura que essa assimilação seja aproveitado, né? Através dessa assimilação, você aproveite melhor o que o teu corpo precisa e que esta cápsula proporciona. Então, a absorção de vitaminas e minerais que estão aqui dentro, ele é primeiro pela pureza, segundo pela potência, e nós pensamos na forma de assimilação. E essa forma de assimilação, quelato, que novamente eu vou dizer que é uma forma de assimilação mais cara, porque tem todo esse cuidado, faz com que o nosso produto tenha essa qualidade que a doTERRA exige e faz com que essa composição seja muito rica para o teu organismo. O consumo, a absorção é fenomenal e ela faz toda a diferença. Eu acho que eu falo para as pessoas que todo mundo deveria, estou falando de um público adulto, obviamente, consumir este casalzinho aqui. Ele é necessário para a manutenção da sua saúde. Eu falo que o processo de envelhecimento com a idade é uma coisa natural, faz parte da natureza. O que não faz parte da natureza é que ele possa envelhecer mais rapidamente pelos nossos hábitos, né? Porque os nossos hábitos fazem parte da nossa rotina diária. E a nossa rotina diária hoje demanda muito mais
tempo de trabalho, enfim. E aí cabe a nós escolhermos como é que a gente pode alimentar as nossas células, alimentar o nosso organismo de uma forma melhor, de uma forma mais segura. E esses produtos, eles têm essa segurança. Recomendo às pessoas que antes de começar a consumir, leiam inclusive a origem. Vocês vão ver que todos os ingredientes aqui, eles têm qualidade assegurada de qualidade do produto e do termo de absorção. Então, isso é muito importante. Leiam esse manualzinho que a gente colocou dentro. A gente fala do estilo de vida. Hoje a gente fala do processo de oxidação natural do corpo. Como é que a gente pode preservar melhor, retardar, né? Exato. Retardar o processo através de uma melhor alimentação. Em tudo. Na suplementação e na própria consciência de não é comer para encher a barriga, não é comer para encher o estômago, é comer com qualidade, porque é isso que vai fazer diferença quando você chegar lá na terceira idade, né? Faz toda a diferença, Luiz. Então, o estilo de vida do Terra, né? Nesses produtos também, e filosofia de vida do Terra. Isso. Assim